Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui novamente para comentar o livro de Ruth. Já tivemos duas transmissões que tentamos fazer, mas tivemos alguns problemas. Estamos entrando agora ao vivo para transmitir para você o comentário do livro de Ruth. Amanhã na EBD estaremos trabalhando uma temática envolvendo o livro de Ruth, tá? E nós queremos aproveitar para deixar esse vídeo que vai ficar disponível tanto na plataforma do Facebook quanto do YouTube para você que está fazendo pesquisas a respeito do livro de Ruth. O que nós queremos trazer na sua proposta através dessa live aqui é apresentar para você algumas informações culturais, algumas informações históricas e algumas informações exegéticas do livro de Ruth. Sem mais delongas, para a gente aproveitar bastante o tempo, o livro de Ruth são só 4 capítulos. Eu, Samuel Abrantes, irei comentar o capítulo 1, capítulo 2. Professor Cadmiel Abrantes vai comentar o capítulo 3 e 4. E nós já estamos aí com o nosso slide na tela para a gente comentar o livro de Ruth. Bom, o livro de Ruth, basicamente, ele era lido. Você sabe que existe, Israel existem várias festas, principalmente existem 7 festas principais. Dentro dessas 7 festas principais existia a festa do Pentecoste. Bom, o livro de Ruth, ele era lido na festa do Pentecoste. E para quem tem similaridade, já estudou o livro de Ruth ou já leu o livro de Ruth, você deve até ficar uma fácil compreensão porque o livro de Ruth era lido durante a festa do Pentecoste. Bom, a festa do Pentecoste era a festa da colheita, onde os judeus agradeciam a Deus pela colheita, pelo que haviam colhido, pela boa safra de alimentos da agricultura. Com isso, o livro de Ruth era muito propício. Você sabe, o livro de Ruth vai falar sobre a colheita, né, que a Ruth vai fazer nas terras de Boaz e vai ser bem sucedida. E vai mostrar a benevolência de Deus e a soberania de Deus, os cuidados em cuidar da viúva Ruth ou da viúva Noemi. Então, basicamente, essa informação que eu queria trazer para você preliminar. O livro de Ruth era lido durante a festa do Pentecostes, tá bom? Vamos para o próximo slide. Sobre o autor. Irmão, pastor Samuel, quem é o autor do livro de Ruth? Olha, existem várias posições, embora a majoritária nos comentários seja de que o livro de Ruth não tem um autor que você possa dizer assim, o autor X. A tradição rabínica atribui a Samuel a autoria do livro de Ruth. Nosso pastor Armando Luz, não sei se ele ainda está em Parnarama, né? Mas eu conheci ele da cidade de Parnarama, um grande amigo do meu pai. Grande abraço, pastor. Estamos aqui nessa live aqui tentando trazer algumas informações sobre o livro de Ruth, né? Temática da nossa EBD amanhã. Grande abraço. Estou com muita saudade do senhor. Continuando aqui, nós não dizemos quem é o livro de Ruth, porque não sabemos ao certo, não há evidências contundentes para a gente bater o martelo. Embora, como eu já disse anteriormente, a tradição rabínica atribui a Samuel a autoria do livro. No próximo slide, a gente vai estar vendo a questão da data. Existem várias possíveis datas, né? Isso depende de quando você entende basicamente que o livro de Ruth foi escrito. Existe, como eu coloquei na sua tela aí, a posição de que foi na época de Samuel, ou no reinado de Davi, no reinado de Salomão, ou antes do período do exílio, ou depois. Nós nos posicionamos, acreditamos o seguinte: o livro de Ruth, como no capítulo 1, versículo 1, mostra claramente que o livro de Ruth, os eventos ocorrem durante o período dos juízes, que é aquele período onde Israel quebra aliança dentro da terra prometida. Pastor Ademias Costa Alves, né, da cidade de Brejo de Areia, um grande amigo que Deus nos deu de presente, né, que tem sido uma bênção para a nossa família, para a nossa vida. Grande abraço, pastor. Estou com muita saudade do senhor. Brevemente estaremos por aí tomando aquele café abençoado. Pastor Ademias é um grande pregador do evangelho, entusiasta também de cultos online, né? Eu peguei essa ideia com ele de fazer cultos online, tem sido uma bênção. Pastor, que Deus continue lhe abençoando. A data, então, nós acreditamos que a partir do capítulo 1, versículo 1 de Ruth, fica muito claro que o livro de Ruth foi escrito durante o período dos juízes, que é aquele período onde Israel quebra aliança,
mistura a sua espiritualidade com adorando outros deuses também casa-se com outras nações pagãs. É nesse cenário que o livro de Ruth está incluído. Agora, sobre quando ele foi escrito, olha, ele ocorre no período do juízo, mas ele vai ser escrito durante o reinado de Davi. Por quê? Porque é uma informação principal do livro, que é sobre do casamento de Ruth com Boaz, vem o nascimento do Obed, né, que o Obed ele vai ser o avô de Davi. Então, essa informação parece ser muito importante, parece ser uma ênfase muito legal, contextual do livro, e apresenta, assim, o livro de Ruth como sendo um livro escrito durante o reinado de Davi, tá? Durante o reinado de Davi. Então, é nesse pormenor. Por que não depois? Porque não há nenhuma menção ao que ocorre depois do reinado de Salomão. Por isso, nós acreditamos que ele foi escrito durante o reinado de Davi, embora os eventos relatados eles tenham ocorrido durante o período dos juízes, e não no período monárquico, né? Aí na sua tela temos aí a estrutura de todo o capítulo 1º, que nós iremos comentar, tá bom? Toda a estrutura do capítulo 1º, vou colocar em tela cheia, para facilitar a sua visualização. Não sei se você está assistindo aí através de uma tela, smartphone, ou se você está assistindo, não sei. Eu só sei que a gente colocou em tela grande para que facilite. Então, o que é que nós temos aí? No capítulo 1º, nós temos o drama de Noemi, né, que é o relato dela. Ela saiu, né, da cidade de Judá em direção à terra de Moabe, né, e aí ela faz essa migração, ela se casa ali com Elimeleque, né, e aí o desenvolvimento do enredo. Nós temos aí do versículo 6 ao 22, nós temos o retorno de Noemi, depois que, né, não houve êxito. Do versículo 6 ao 18, o apego que a Ruth teve com a Noemi. Do versículo 19 ao 22 do capítulo 1º, nós temos aí a Noemi e a Ruth chegando em Judá, retornando, né, das terras de Moabe. E aí nós temos basicamente o capítulo 2, que nós iremos comentar, que é o encontro de Ruth e Boaz, né? Nesse retorno, que a Ruth retorna com a sua sogra, nós iremos detalhar aqui para você, ela se encontra com Boaz, e depois nós temos a Ruth, que volta com Noemi, todo o desenrolar do afeto, da benevolência de Boaz em relação a Ruth. Vamos passar o slide, essa é só a estrutura, se você quiser utilizar para estudo, tá bom? O capítulo 1º, o professor vai voltar um pouquinho, me passou aí. Capítulo 1º, nós temos, o que nós temos no capítulo 1º? A Noemi volta à terra de Judá. Por quê? Porque no capítulo 1º, quando abre o capítulo 1º, nós temos a Noemi na cidade de Moabe, né? Ela está nas terras de Moabe, que fica a 80 quilômetros de Judá. Então, a Noemi está nas terras de Moabe, a 80 quilômetros de Judá, e aí no capítulo 1º vai mostrar esse retorno, depois de algumas catástrofes, depois de alguns eventos desastrosos que vão acontecer em relação à estadia de Ruth nas terras de Moabe. Vamos aí passando no nosso slide. Nós temos a estrutura do livro, né? Noemi volta a ajudar. Próximo slide. Uma família israelita em Moabe, né? Então nós temos o primeiro cenário, há uma fome, né? Fome na terra do pão, né? Israel ou Jerusalém. Jerusalém significa terra do pão. Então houve fome em Jerusalém, e essa fome faz com que Elimeleque e a Ruth eles vão de Jerusalém, de Judá, para a cidade de Moabe. Aí é uma discussão que eu queria colocar aqui. Há muitas controvérsias sobre essa ida de Ruth e Elimeleque para Moabe. Alguns defendem a ideia de que a morte de Elimeleque, a morte dos 2 filhos de Ruth, essa fome, essa morte, a pobreza que elas vão estar vivendo, alguns acreditam que parece apresentar que essa saída de Judá, embora tivessem passando por fome, essa saída de Ruth e Elimeleque de Judá para Moabe foi uma atitude que desagradou a Deus, foi uma atitude errada,
foi uma atitude precipitada. Alguns até fazem um paralelo com aquela descida de Abraão ao Egito e tentam mostrar que parece que Deus estava punindo Ruth por essa decisão precipitada de ter saído da terra de Israel. É uma decisão, é uma posição respeitosa, nós acreditamos que parece fazer um certo sentido, embora eu particularmente não acredite que essa é a percepção. Para mim, a Ruth, no capítulo 1, e fica muito evidente, ela mostra, ela carrega essa ideia de que Deus está punindo ela. Mas quando você faz uma leitura do capítulo 2, quando ao relato que quando Ruth informa Noemi o que aconteceu, que Boaz recebeu bem ela, que ela pôde colher nas terras e que ele deu privilégios para ela colher junto com as servas de Boaz, há uma afirmação de Ruth dizendo, olha, Deus tem sido benevolente para conosco, né? Então, assim, mostra que no capítulo 1, a Ruth entende que está sendo punida por Deus, mas no capítulo 2, ela entende que Deus ainda é benevolente para com ela. Então, assim, eu não carrego, eu não consigo concordar com essa ideia de que essa saída foi precipitada e que Deus pesou a mão sobre a família de Ruth, embora eu respeite os comentaristas que defendam essa ideia, tá bom? Aí nós temos aí também, houve fome durante a vida de Abraão, mostrando aí que houve vários momentos, né, dessa fome em Israel. Você lembra da história de José, houve uma grande fome sobre a terra, então houve uma fome na terra de Judá, e aí ela migra para Moab. Eu entendo o seguinte, irmãos, ela foi, Elimeleque e Ruth acreditaram que ir para um lugar onde eles poderiam sobreviver, poderiam colher, embora fosse terras estrangeiras, terra pagã, de um povo idólatra, mas eles estavam pensando na sobrevivência, né? Imagina, você está num lugar, está na sua terra, sobrevive uma grande fome, e você pensa em ir para outro lugar onde você possa sobreviver, embora esse outro lugar tenham pessoas que não sirvam o mesmo Deus que você serve. É bom lembrar também que nós estamos inseridos dentro do contexto do livro de Juízes, onde Israel está prevaricando com vários deuses, né? O povo está se casando com povos de outras envergaduras espirituais. Então, assim, me parece que essa não deve ser a interpretação correta, ver Deus punindo Ruth, e aí por isso o seu esposo Elimeleque morre e seus 2 filhos. Eu não procuro entender dessa forma, eu procuro entender que embora toda a catástrofe tenha acontecido na vida dela, Deus continuava cuidando de Ruth, Deus continuava com seus olhos misericordiosos para com a sua serva. Então, a fuga para Moab foi uma decisão sábia ou desastrosa? Que eu queria também ouvir você que está assistindo esse vídeo, se você quiser comentar, deixar o seu comentário. Você acha que Ruth ter saído de Judá para Moab, você acha que Deus não se agradou disso e por isso o marido dela vai morrer, os filhos dela vão morrer? Não sei, queria saber também o que o professor Cadmiel acha dessa questão, né, sobre essa fuga, né, se ele acha que Deus estava punindo ela por conta dessa saída. Professor? Como já foi colocado, existe essa vertente, pode ter sido essa possibilidade, né? Não podemos descartar, pode ser, né? Eu entendo que pode ser uma possibilidade, embora não se pode ser unânimes quanto a isso, né? Temos que ver também o outro lado, né? Não é bem categórico, né? A gente só estamos colocando algumas posições. Os comentários se divergem muito concernente a essa questão, e é uma possibilidade, né? Não podemos descartar essa possibilidade. Então, eu entendo dessa forma, só não podemos fechar a questão e ficar aberto, né? Mas isso é uma possibilidade, né? De elas ter saído por questão de castigo, né? Sendo punido em relação ao castigo. Então, muito bem, o professor Cadmiel deixou a sua posição, né, considerando que seja assim uma possibilidade, essa punição, eles podem ter se precipitado, embora nós acreditemos que essa questão tem que ser observada com carinho. Próximo slide.
Nós temos, assim, as adversidades. Eu queria que o professor Cadmiel pudesse fechar o microfone para não dar o eco aqui. As adversidades de Noemi. É por conta desse elencado de adversidades que Noemi vai viver, que muitas pessoas vão entender que Noemi está sendo punida por Deus, está sendo castigada por Deus por conta dessa saída. Irmão Sandro Henrique, né? Graças a Deus, estamos aqui, né? Um grande abraço, né? Está aí sintonizado assistindo aí a nossa aula a respeito do livro de Ruth, né? Que Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço, viu? No caso aí, pastor, antes era Noemi. Isso, muito bem, né? Noemi, né? Então, a questão é sobre a questão de Noemi. Muito bem, a gente acabou falando Ruth, né? A pergunta, a questão que está gerando toda essa problemática que nós queremos colocar aqui para que os irmãos possam também opinar, é se Deus está realmente punindo a Noemi por conta dessa saída para a terra de Boaz, né? Ou para a terra de Moabe. Né? Se essa saída de Judá para Moabe foi desagradável aos olhos de Deus e Deus agora está punindo. Por quê? Porque vamos ver o que acontece com a família dela. Primeiro, ela e sua família sofrem os efeitos da fome. Segundo, elas tiveram que abandonar sua própria casa, né? Terceiro, ela perdeu seu marido e depois ela perdeu seus 2 filhos. Então, depois de tanta catástrofe, lembra até um pouco do livro de Jó, né? Essa catástrofe mostra, e alguns entendem que a Noemi, como bem colocou o irmão Sandro, peço perdão, que nós estávamos, às vezes, trocando, né, por Ruth, a Noemi, se ela está sendo punida por Deus ou se ela está apenas vivendo uma prova, né, por decorrência da fome, ela tentou articular o que era melhor para ela, mas aí acabou que não deu certo também, as coisas pioraram e agora ela teve que regressar para a terra de Judá. Então, é por conta desses motivos, dessas catástrofes, que alguns vão entender que a Noemi está sendo punida por Deus, embora eu acredite, eu me posiciono aqui entendendo que não, Deus não está punindo ela por essa saída de Judá, Deus está apenas mostrando o seu cuidado, a sua misericórdia, a partir de um momento de dificuldade. Eu acredito que essa é a ênfase do livro. Deus está mostrando que estava cuidando de Ruth, ou estava cuidando de Noemi, e mesmo que ela não conseguisse entender, mas Deus tinha um propósito, né? Eu queria até já fazer um comentário sobre a questão do Messias, que vem da linhagem de Davi, né? Vem da linhagem de Davi, e o Obed é avô de Davi. Então, veja o projeto de Deus aqui, tudo incluído, né? Boaz, era necessário que o marido de Ruth, que era filho de Noemi, morresse, para que Ruth se casasse com Boaz e nascesse Obed, que seria o avô de Davi, e da linhagem de Davi vem o Messias, né? Ou veio o Messias. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pretendo olhar o livro a partir dessa ótica, que tem coisas ruins acontecendo, mas não é que Deus esteja punindo Ruth, ou não é que Deus esteja punindo Noemi, mas é que Deus está mostrando que a partir das catástrofes, mais há um agir sobrenatural e poderoso de Deus guiando a história, e mesmo quando tudo parece ruim e mal, Deus está com seus braços fortes cuidando dos seus filhos. O irmão Sávio Pereira comenta aqui, eu entendo que não foi questão de castigo. Muito bem, o irmão concorda com a nossa mesma perspectiva, de que Deus não estava punindo, né? Deus não estava punindo a Noemi por conta dessa saída de Judá para a terra de Moabe, né? Vamos passar para o próximo slide. Porque Noemi sugeriu às suas noras que regressassem, né? E aí a Noemi, ela foi muito sábia, né? Ela raciocinou o seguinte: depois que os 2 filhos dela morrem e as noras ficam, né, viúvas também, ela pensa o seguinte: olha, se voltar para Judá, os moabitas não serão bem-vindos, né? Os moabitas não eram bem vistos. Há um texto de Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, que diz que os moabitas eram proibidos de entrar dentro do templo, né? Proibido de entrar dentro do templo. A gente vai abordar essa questão aí sobre os moabitas, que é da descendência aí de Ló. Nós vamos abordar essa descendência aí. Então, os moabitas não eram bem vistos. Então, a Ruth que pensou
no melhor para suas noras e aconselhou que elas voltassem. Mas você sabe muito bem da história, a Ofra opta por voltar, mas a Ruth opta por acompanhar a sua nora Noemi. Essa é a temática da lição da Escola Bíblica Dominical amanhã, embora a gente esteja aqui numa proposta de comentar todo o livro. Próximo slide. O casamento com Moabita. É o texto que eu citei ainda há pouco. Se você... aí o próximo slide eu acho que vai apresentar para a gente o texto de Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, né? Não mostra, né? Eu vou ler aqui com os irmãos, mas eu vou citar aqui. Esse texto de Deuteronômio 23, 3 mostra que os moabitas eles eram proibidos de entrar dentro do templo. Eu queria até aqui dizer que há um equívoco, né? Inclusive, eu queria que o professor voltasse um pouquinho. A nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz o seguinte, que era proibido, né? Que era proibido os estrangeiros ou os moabitas casassem com os israelitas. Isso não está errado, né? Na verdade, todo o povo de Israel não podia casar com outras nações. Queria que o professor voltasse ao slide anterior. Não podia casar com outras... Voltasse para Deuteronômio 23, 3. Toda a nação de Israel não poderia casar com outras nações, né? Isso. Voltando aqui, fala de Deuteronômio 23, 3. Voltando. Isso, muito bem. Então, todo Israel não poderia casar com outras nações. Assim, não há uma coisa na Bíblia dizendo o seguinte, olha, não pode casar exclusivamente com os moabitas. Não poderia casar com nenhuma nação que não fosse nação de Israel, né? Não poderia casar, eles deveriam casar com israelitas que professassem a mesma fé, né? Isso dizia, esse texto de Deuteronômio 23, versículo 3, fala isso. Então, assim, não existe uma negação de especificamente com os moabitas. Não poderiam casar com nenhuma, né? Agora, então, pastor Samuel, por que a Ruth, né, ou a Noemi vai casar com Elimeleque, né? O Elimeleque, e aí depois a Ruth vai casar com os filhos que também são moabitas. Então, a sucessivos casamentos, tanto de Ruth, quanto de Noemi, quanto da Ofra, que a Ofra e a Ruth são moabitas, casando-se com os filhos de Noemi, que são israelitas. Então, assim, como é que isso foi possível? Olha, porque nós estamos enquadrados dentro do livro de Juízes, onde há esses casamentos que não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus, né? Então, esse talvez seja mais um motivo, porque muitos interpretam essa morte prematura do Quilion, né, e do seu irmão, como uma punição de Deus por esse casamento que não agradou a Deus. Então, esse casamento não é bem visto na lei, mas nós estamos num período do juízo onde o povo está, vamos dizer aqui, bem comum, né, uma linguagem bem comum. Estão pintando 7, né? E aí esse casamento é feito. Próximo slide. Quem eram os moabitas, né? Eu falei agora que a gente ia trazer um pouquinho desse contexto. Os moabitas, eles são a descendência dos filhos, né? Aqui na terra de Moabe foi um filho de Ló. O fruto incestuoso, né, de um relacionamento de Ló com uma de suas filhas. Então, o Ló, né, teve lá a relação com uma de suas filhas, e aí veio o Moabe. Então, os moabitas são dessa geração. Os moabitas pagaram a Balaão para amaldiçoar Israel, em Números 22, 1 ao 8. Então, por que os moabitas eram mal vistos pelos israelitas? Porque o Balaão, né? Porque os moabitas pagaram a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Está escrito em Números capítulo 22. Esse registro desse pagamento para amaldiçoar o povo foi muito mal visto. Daí nós lemos o texto anterior de Deuteronômio 23, proibindo os moabitas de se casarem, ou de entrar dentro do templo de Israel, né? Voltando ao próximo slide. Qual o deus dos moabitas, né? Eu falei para você que os moabitas eram pagãos, né? Adoravam outros deuses. Qual o deus que eles servem, né? Números capítulo 21, versículo 29, diz que o deus que eles serviam era o deus Camus, né? Deus Quemos, tá aí traduzido Quemos, mas eu dei uma olhada no original,
e a tradução melhor é Camus, né? Embora aí tenha Quemos também. Então, assim, esse era o Deus que eles adoravam, que não era o mesmo Deus de Israel. E dentro da história de Ruth fica bem claro que a Ofra, ela conhece a família de Noemi e volta adorando o mesmo Deus Camus, né? Ela não se converte. Mas a Ruth não. A Ruth, ela toma conhecimento desse Deus, Jeová, e esse conhecimento traz para ela uma verdade muito profunda de um Deus verdadeiro e ela se converte ao Deus Jeová, né? Diferente de Ofra. Números capítulo 21, 29 mostra aí qual era o Deus que os moabitas adoravam. Próximo slide. Malom e Quilion, né? Os nomes dos dois filhos de Elimeleque e Noemi expressam fraqueza física. O Malom significa doentio e Quilion significa definhante. Na verdade, não viveram muito tempo depois de se estabelecerem em Moabe, né? Então, esses são os significados dos nomes à luz do original. E você sabe, como a gente já comentou, eles morreram prematuramente. Próximo slide. Aí o texto, né, que a gente tinha comentado agora. Nenhum amonita ou moabita deveriam entrar no templo. Aí esse texto de Esdras, capítulo... Pode passar. Esdras capítulo 9, versículo 1, mostra novamente aí que esse texto de Esdras capítulo 9 mostra que era proibido um israelita se casar com povos pagãos. E dentro dos povos aí, no finalzinho do texto, diz os fariseus, jebuseus, amonitas, moabitas, né? Egípcios e amorreus. Tudo isso era o versículo 2, passando no próximo slide, vai mostrar que era, aí o texto termina dizendo assim, que foram os primeiros nesta transgressão, né? Então, casar-se com nações estrangeiras é uma transgressão diante de Deus. Então, esse casamento não foi bem visto aos olhos de Deus. Próximo slide. A distância, né, que tanto que eles foram, quanto eles voltaram depois da morte, a Ruth e a Noemi voltaram, fizeram um trajeto de 80 quilômetros, 80 quilômetros para duas mulheres. Você não está falando aqui de transporte, está falando, né, não se sabe se elas voltaram montadas de animal, a pé, mas esse retorno foi muito, né, muito degradante, muito custoso, muito debilitado, com muito esforço. Elas fizeram um esforço muito grande de andar 80 quilômetros para regressar a ajudar, né, para refazer a vida. Próximo slide. O nome de Noemi. Elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, né? Então a Noemi, que significa doçura, diz assim: olha, não me chama mais de doçura, né? Eu estou vivendo uma vida muito amarga, me chama de Mara, que significa amargura, né? Eu estava vivendo dias muito difíceis. Próximo slide. A decisão de Ruth, né? Quando a Noemi faz a proposta: olha, é melhor que vocês voltem para a terra de vocês, e não fiquem na terra de vocês, não voltem comigo. Aí há uma decisão muito, muito forte, né, de Ruth, e o texto diz que Ruth se apegou a Noemi. A palavra no original é essa aí, ó, Dabak, né? Então, essa palavra aí, Davak, aí nós temos o Dalet, o Bet e o Kuf, né? As três letras do hebraico mostrando o Davak, que é apegar, né? A tradução diz grudar-se, colar, permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, juntar-se, permanecer, seguir de perto. Então, assim, houve uma aproximação, uma identificação íntima entre a Noemi e a Ruth, né? Esse vai ser o foco da lição amanhã, mostrar, quebrar o tabu aí, né? Diz que a nora não se relaciona bem com a sogra, mas aí o verbo aí no original, davar, mostra aí fortemente esse apego, nessa boa amizade de Ruth para com Noemi. Passando no próximo slide. A chegada em Judá, né? Pelo que tudo indica, essa chegada foi de abril para maio, né? Pois a expressão diz no começo da colheita, né? O começo da colheita em Israel era nesse período de abril para maio. Próximo slide. Capítulo 2, o encontro de Ruth e Boaz, né? O capítulo 2 agora vai mostrar esse regresso, onde a Ruth vai se encontrar com Boaz, e há esse teor meio romântico do livro, né? Estrutura do livro, né? Vamos lá.
certo. A Ruth começa a colher, depois a bondade de Boaz para com ela, e depois a Ruth volta a Noemi, né, e informa para ela como ela foi bem recebida pelo Boaz. É justamente isso que ocorre no capítulo 2. A chegada, a colheita, a bondade de Boaz e a informação de Ruth para com Noemi, que ela foi bem recebida para com Boaz. Próximo slide. Quem era Boaz? A tradição judaica indica que Boaz foi Ibzan, um dos juízes de Israel. Isso aqui é uma tradição rabínica, embora a gente não acredite nisso e acredite que não tem sustentabilidade, né? Não tem argumento. Mas a tradição rabínica dizia que o Boaz ele era um juiz de Israel. Né? Esse Ibzan aí que aparece em Juízes 1, versículo 2 e versículo 8, eles acreditavam, os judeus acreditavam que esse Ibzan aí era o Boaz, né? Inclusive, até uma expressão que a gente vai comentar um pouquinho sobre o Boaz, que mostra que ele era valente e poderoso. A mesma expressão que é atribuída a Josafá ou a Jefté em Juízes capítulo 11. A gente vai comentar sobre essas expressões à luz do original. Alguns estudiosos pensam que o pai de Boaz era irmão de Elimeleque, e também outros estudiosos imaginam outros graus de parentesco, embora sejam apenas especulações. Vamos ver o próximo slide. Quem era Boaz? Há essa expressão aí no original, que é o midar, né? O modar, né? O modar. Esse modar aí, à luz do original, fala de parentesco. Aí eu mostrei no slide anterior, alguns estudiosos tentam elencar sobre esse parentesco. Qual era o parentesco de Boaz para com Ruth, né? Para com Ruth, para com Noemi. E aí nós não podemos bater o martelo, só podemos dizer que à luz dessa palavra no original, modar, nós podemos dizer claramente que eles eram parentes, né? Eram parentes. E também essa expressão no capítulo 2, versículo 1, onde fala, né, claramente que o Boaz, ele era, umas traduções dizem que ele era muito rico, que ele tinha muitos bens, e outras traduções dizem que ele era forte e poderoso. Por quê? Porque essa expressão aí que está na sua tela, né, onde nós temos o Hev, né, nós temos aí o Vet, nós temos aí o Lamed, mostra muito bem essa questão dessa expressão que tem todas esses possíveis significados. Então, há uma divisão entre os eruditos. Uns acreditam que essa expressão, à luz do original, halal, né, ou rail, mostra um pouquinho dessa questão aí de força, poder, eficiência, fartura, o exército. A maioria dos comentários se posicionam dizendo que essa expressão aí, à luz do original, ela dá a ideia de que o Boaz ele era muito rico, era um fazendeiro rico, e o contexto mostra essa questão, embora também exista a possibilidade de que essa expressão, à luz do original, pode estar mostrando a valentia, a força e Boaz como um homem guerreiro, né? Próximo slide. A benevolência de Boaz, né? A gente vai comentar esse slide por último, né? Deixa esse slide aí por último. Vamos passar para o próximo. A condição de Ruth como agricultora. Aí está um texto de Deuteronômio 24, onde mostra que os agricultores deveriam deixar uma parte para os órfãos e para as viúvas, né? Para os estrangeiros, o órfão e a viúva. E é nesse contexto que a Ruth vai ser beneficiada por conta dessa lei de Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 e 22. Próximo slide. O que ela estava, né? O que a Ruth estava colhendo, né? Essa expressão no original aí, nós temos o Shi, nós temos o Vet, nós temos mais uma vez o Lamed, né? Então essa expressão que é o Shivó, né? Shivó, ou Shibó, né? Esse Shibó, ele mostra essa questão pode se referir ao trigo, a cevada, ao grão de qualquer tipo, e não apenas o milho. Quando a gente vai lá para as traduções, eles colocam a questão apenas da cevada, e a gente fica assim, meu Deus, o que é a cevada? E alguns tendem a entender que é só o milho, não, mas qualquer dessa espécie aí que esteja ligada a grão, pode ser ali a identidade do que estava sendo colhido ali pela Ruth, pelo Boaz
atitude da colheita, né? Então, o original aí é o shibol, né? Shibol, que pode ser qualquer tipo de grão, né? Incluindo, pode ser o milho, pode ser o trigo, né? Existe aí várias possibilidades. A saudação, né? Essa saudação aí, quando o Boaz ele saúda, né? A Ruth, ele diz Deus abençoe, né? Deus abençoe, né? Então essa expressão aí só aparece uma única vez na Bíblia, né? Essa expressão é colocada, né? E a gente destacou aí, porque geralmente a gente vê o shalom, né? Shalom, né? Mas aí essa expressão, em muitas das vezes, ela tende a ser apresentada como Deus te abençoe, né? À luz do original. Vamos lá. O serviço de Ruth, né? Aí mostra aí que ela, em um único dia, ela conseguiu apanhar 18 litros de grãos, né? É uma mulher muito esforçada, muito valente, muito guerreira, né? Mostrando esses resultados aí do serviço de Ruth. Vamos lá, outras questões ainda do capítulo 2. Certo, agora vamos voltar para o último slide, onde mostra a benevolência, né? Quando o Boaz descobre ali, ele toma conhecimento sobre a atitude de Ruth, que a Ruth decidiu voltar com a Noemi, está ajudando a sua nora, então ele abençoa ela, né? Diz que ela pode agora acolher juntamente com as suas servas, ele chama ela para almoçar com ela, um almoço todo especial. Então, há claramente uma inclinação. Boaz fica, como diz a história, foi amor à primeira vista, né? O Boaz se encantou com a beleza, tanto interna quanto externa da Ruth. Aqui nós encerramos nossos capítulos 1 e 2, mostrando algumas peculiaridades à luz do original e também mostrando algumas questões culturais para que você enriqueça o seu estudo sobre o livro de Ruth. Vamos passar agora para o professor Cadmiel, que estará dando prosseguimento aí, comentando o capítulo 3 e o capítulo de número 4. Não, pode botar aí. Não, mas... Então, aí já vimos o professor Samuel Abrantes aí comentando sobre o capítulo 1. Tá, a câmera tá desligada. Já ouvimos aí o professor Samuel comentando sobre o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 de Ruth. E a gente vai dar prosseguimento aqui, comentando aqui o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Então, aí o capítulo de número 3, assim como o 4, o seu tópico aí geral aí vai falar sobre o casamento, né? Então, vai falar sobre todo o desenrolar desse casamento, e aí a gente vai estar comentando aí sobre esse desenrolar desse casamento. O professor, o pastor Samuel, pode estar passando aí o slide. Então, aí no primeiro slide aí tem o casamento, o tópico geral, e aí diz assim: quando uma mãe ficava viúva, os filhos eram responsáveis para trazer o suprimento para o lar. Mas quando o pai e os filhos morriam, então aí tem uma pergunta, e aí você vê que várias passagens relatam que quando os pais morriam, os filhos, eles que ficavam encarregados de trazer o alimento para o lar. Mas aqui a gente vê um caso em que o pai, o provedor do lar, e os filhos morrem, né? Então a gente vê que essas mulheres, elas ficam entregues para si, né? Elas ficam sem provisão, sem alimento. E aí nos capítulos 3 a 4 a gente vai ver como elas fizeram, né? Como elas procederam para
trazer o mantimento, né, para ter o suprimento para o seu lar, já que elas tinham perdido o seu pai, como Noemi tinha perdido seu pai e seus filhos, né? E aí elas tinham, quando a viúva, ela perdia o seu pai, ela perdia os seus filhos, ela teria direito de um resgatador, né? Mas o que era esse resgatador? O resgatador, como tem aí no slide, aí, era uma prática cultural israelita em que o parente mais próximo tinha por direito casar-se com a viúva e proteger a linhagem da família. Então, como Noemi e Ruth, elas estavam desprovidas, né, de um pai ali, como o caso de Noemi, de uma esposa, aliás, e seus filhos, a prática cultural é que um parente mais próximo poderia resgatar essa família, né? Ele trazia ali a provisão para o seu lar, e trazia ali o mantimento, né? Um parente mais próximo. Então, ela tinha essa esperança de buscar de uma esperança de encontrar um resgatador, né? Que é esse termo que o livro de Ruth ele vai trazer corriqueiramente. Então, ao saber que Boaz era um parente próximo e que poderia ser o resgatador, Noemi orienta a Ruth a encontrar-se com Boaz na eira. Então, Noemi, ao saber que tinha depois de elas terem imigrado ali para aquela terra, né, de Moabe, ela ficou ciente que ali morava, né, Boaz estava ali entre o povo e que era um parente próximo. Então, ali ela teve a estratégia de orientar ali Ruth para se achegasse a ele, né? Ficou ciente, ficou sabendo que ele trabalhava ali na eira, e no decorrer, logo em seguida, nós vamos ver o que era essa eira. Aí no slide, aí, você que está nos assistindo, o que era essa eira, né? Então, a eira era um lugar onde o grão era separado das cascas ao ser pisado pelos animais. Em seguida, a mistura era atirada ao ar contra uma brisa constante, de tal forma que o vento arrastaria a palha, enquanto o grão mais pesado cairia mais ou menos direto para o chão, né? Esse cenário é quase semelhante, talvez, claro que para a nossa época se torna um pouco mais moderno, mas não sei se você já colocou uma roça de arroz, né? E aí tem um procedimento que a gente coloca o arroz, depois de cortado, em cima de varetas e vai batendo vai batendo o arroz com um pedaço de pau, né? E aí vai ficando, os grãos vão caindo, né? E aí vai separando os grãos da sua palha, né? E esse episódio, esse cenário aqui é um pouco semelhante, embora que seja um pouco diferente, mas é meio que semelhante a esse procedimento. Então, era dessa forma que eram separados os grãos, era dessa forma como já foi falado pelo pastor Samuel, esse grão pode se referir tanto a milho, né, quanto a trigo e outros grãos da época, né? Não podemos dizer categoricamente o que poderia ser, né? Poderia ser variedade de grãos naquela época, né? Como, por exemplo, o trigo e o milho, a qual nós citamos. Então, aí o tópico 1, ainda dentro do capítulo de número 3, vai falar sobre a redenção, né, o resgate de Ruth. Aqui a gente vai ver as orientações de Noemi para Ruth. Então, Noemi, ela que vai orientar a Ruth a como se achegar ali a Boaz, né? Como se achegar ali a Boaz para que ele entenda que ela está disponível, né, para um possível casamento, a qual é o tema geral, central aqui do capítulo. Então, devido no verso número 3, você que está nos acompanhando,
verso número 3, do capítulo 3, fala que Noemi orienta Ruth se lavar, né? Se lavar. Então, aqui, eu coloquei aqui, devido à poeira demasiada do Oriente, o hábito do banho era constante, era realizado também em contextos cerimoniais. Então, nós acreditamos aqui que esse banho era um banho especial, mas indicado a um contexto de noivado, né, de casamento, não apenas um banho corriqueiro como normalmente se acontecia, né? Então, essa expressão, quando ela mandou a Ruth se banhar, era um banho especial nesse sentido, né? Nesse sentido de se encontrasse com Boaz. Segundo o teólogo, então aí ela também orienta aí a questão de ungir-se primeiro a se banhar. Vimos aí que esse banho não era apenas um banho normal, comum, mas era um banho visando a questão de um possível se apresentasse ali a Boaz, era um banho especial. Também ela orientou a Ruth se ungisse, né? O verso número 3 vai falar, vai dar orientação para ela se ungisse. Então, aí o teólogo Wisby vai dizer: os povos do Oriente usavam óleos perfumados para proteger e curar o corpo e também para tornar-se agradáveis a outros. No caso aqui, para ela ficar mais aprazível diante de Boaz, né? Diante de Boaz, era algo para chamar a atenção, né? De Boaz, já com interesse, né, de um possível casamento, né, de um possível casamento ali, já dando algumas indicações que ela estava disponível para um possível casamento, se ele assim quisesse, né, se ele assim quisesse. E aí também, ainda no verso número 3, ela vai falar sobre as roupas, né? Então, aí eu trouxe aí uma citação do comentário bíblico Cultura Cristã, página 271, algumas divergências concernente a essa troca de roupa, e eu achei bem interessante essa vertente. Ele fala assim: a palavra para ter os melhores vestidos não denota um tipo especial de traje. Ele cita um autor aí, e ele diz assim, salienta que Ruth não é solicitada a mudar o seu vestuário. A pergunta se ela, em sua pobreza, poderia fazer isto, para ele, a palavra é singular, tendo bom apoio na Septuaginta, entendendo que o traje em questão seria um grande manto que cobriria Ruth completamente. Então, entendemos aí que não seria a ideia que Ruth teria uma roupa, né, cara, né, porque a condição dela era pobre, né, mas ela conseguiria ali um manto, né, um manto que cobrisse ela ali, entendendo que ela estaria ali disponível ali, como já temos colocado, para um possível casamento ali, tirando já os trajes de luto e colocando aqui, já se mostrando como uma mulher que está disposto a um relacionamento ali, disposto a casar-se, e aqui, no caso, com Boaz, né, para que ele entendesse que ela estaria disponível para um possível casamento. Então, nós chegamos aqui no epílogo, no desfechamento sobre a questão desse casamento de Ruth e Boaz. Então, aqui eu coloquei que Boaz resolve o problema da redenção com um parente mais próximo de Noemi, né? Então, nesse decorrer, quando Boaz vai resgatar Noemi, aliás, Ruth, ele diz para ela que ele se interessou por ela e tal, mas que ele não poderia ainda fazer isso porque ali no cenário tinha um homem que era o mais próximo. Você pode acompanhar aí nos versos de número
verso número 12, você que está com a Bíblia aí na mão, diz assim, ó, existe um problema, porém, existe um problema, diz Boaz aqui, porém, é verdade que sou o parente resgatador, mas há outro resgatador que ainda é ainda mais chegado do que eu. Então, aqui a gente vê aqui no cenário que tem um homem que é mais próximo de Boaz. Então, o direito aqui de resgatar a Ruth seria de Boaz, né? Aliás, deste homem, né? E não de Boaz. Então, o parente mais próximo aqui era este homem, que não cita aqui o nome dele. Então, o direito era de Boaz, aliás, deste homem e não de Boaz. Então, aqui ele coloca que havia essa barreira, né? Mas que, caso este homem não resgatasse, ele estaria disposto, né? A, estaria disposto a resgatar a Ruth, né? E assim se casasse com ela, e assim se casasse com Ruth. Então, aqui, ainda no outro ponto aqui, fala sobre Boaz e Ruth se casam e têm filhos. A gente vê aí nos versos número 3 e 14, né? Então, como aquele homem, ele era a pessoa mais próxima, né, para resgatar, só que aí aquele homem, ele não está disposto, né, a resgatar a Ruth, né? Ele não está disposto, pensou eu que ele vê só a questão financeira, né? A questão financeira, questão dos seus bens, e eu creio que ele assim analisa e vê que não dá para ele. Talvez ele pensou que teria gasto, né, em cuidar daquelas viúvas, e aí ele não se interessou. E aí que Boaz entra aqui no cenário, né, e resgata a Ruth juntamente com a sua sogra, né, juntamente com a sua sogra, e já no capítulo número 13 a gente já vê o desfecho disso, né, desse resgate, desse possível casamento entre Boaz e Ruth, e a gente vê aqui que, como já foi mencionado, né, que eles vão ter um filho, e esse filho é chamado de Obed, né, que é o avô de Davi, e a qual Jesus viria dessa descendência, né, da descendência de Davi, de Obed ali. Então, a gente vê o projeto de Deus, o descortinar de Deus, embora o livro de Ruth não fale de forma implícita, né, sobre Deus, né, mas a gente vê ali a mão do Senhor no descortinar da história, né, não vemos ali como um acidente, mas vemos como um projeto de Deus ali, desse regresso, né, de Ruth e Noemi, ali para as terras de Moabe. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano especial na vida daquela família, né, também devido também às atitudes de bondade, as atitudes de generosidade por parte de Ruth. Tanto é que ela vai aparecer na genealogia de Jesus, né? Devido ao seu caráter amoroso, devido ao seu amor, à sua compaixão para a sua sogra e, acima de tudo, devido à sua devoção a Deus. Como ela mesmo disse, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, mostrando ali convicção de fé que ela realmente adorava ao Deus de Abraão, Isaac e de Israel, mostrando a sua fé viva. Então, o livro de Ruth é muito fascinante, né, muito gostoso, né, nos fala muito sobre isso, sobre generosidade, né, sobre resgate, nos remete àquilo que Cristo fez por nós, né, aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Tanto é que Boaz, ele é um tipo de Cristo, né, ou seja, mostra aquilo que também Cristo fez por cada um de nós, né? Nos resgatou com o seu precioso sangue. Nós não tínhamos condição de pagar esse resgate, mas ele nos resgatou com seu precioso sangue. E aí nós chegamos aí, estamos chegando aí ao término, e aí você que está nos ouvindo aí, você pode deixar a sua pergunta. Também o professor Samuel pode estar interagindo aí. Muito bem, irmão. Você viu aí a abordagem, né? Excelente.
mostrando, inclusive, que embora não esteja claramente, né, explícito a ideia de Deus, mas nós temos aí Deus agindo, né, nem sei se essa expressão seria apropriada, nos bastidores, mas Deus estaria trabalhando através da história, né? E que o irmão possa se sentir edificado por esse ensino precioso da palavra do Senhor. Estaremos aqui abordando mais temáticas como essa, fazendo uma análise mais cultural, exegética, para que Deus possa estar nos aproximando do sentido original do texto. Quero agradecer ao professor Cadmiel por ter somado conosco, que Deus continue abençoando poderosamente